pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Estou aqui hoje para um relato daqueles que vocês amam. Esse aqui é um pouquinho maior e o próximo, depois desse, ainda maior ainda. Vários detalhes, ela foi me mandando um e-mail, depois mandou outro. Cris, lembrei mais disso. Cris, ainda tem isso. Quase um livro. Enfim, gente, hoje nós vamos ler esse daqui de uma jovem de 43 anos e ela vai começar falando um pouquinho da infância dela. Sejam todos bem-vindos, fiquem aí atentos, recebam porque vai ter bastante conhecimento, cura, libertação, eu creio hoje aqui mais uma vez. Compartilhem, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Obrigada pelo carinho, Deus abençoe grandemente. Vamos a essa leitura poderosa. Ela começa dizendo assim: minha infância. Aqui pode me chamar de Sabrina. A minha mãe sempre me chamou de Bina, tipo apelido de Sabrina, e ela põe entre parênteses, não sei o porquê, nem ela sabe, ok? Eu nasci de parto a forceps. A minha mãe diz que eu fiquei presa no canal do parto. Com poucos meses ela voltou a trabalhar e eu ficava com uma vizinha. Segundo ela, a vizinha não me dava comida e eu chorava de fome, porque quando ela chegava e me dava comida, eu comia tudo. Então o meu pai propôs que ela ficasse em casa cuidando de mim e assim ela fez. Quando eu tinha 1 ano e 3 meses, meu irmão nasceu. Ela teve uma complicação e ficou internada por uns dias. Ficamos com uma irmã dela, que também estava com 2 bebês pequenos. As lembranças que tenho da minha infância são poucas, esqueci muita coisa. Isso pode acontecer, viu? O nosso cérebro faz para proteger mesmo, mas na hora perfeita de Deus, se Ele quer que você lembre, Ele vai fazer você lembrar para te curar. E ela diz: eu sempre fui quieta, tinha medo de apanhar porque o meu irmão apanhava muito. Ele provocava minha mãe. Conforme crescíamos, ele vinha brigar comigo e eu revidava. E lembro que teve uma vez que eu peguei uma pedra e joguei nele, pois ele vinha brincar e me dava rasteira e fazia aquelas lutinhas e eu não gostava. A pedra pegou quase dentro do olho dele e ali eu fiquei com medo de apanhar, ok? Eu devia ter uns 5 anos quando a minha mãe começou a ir numa igreja evangélica. A missionária obrigava a ficarmos de joelho todo o tempo, junto com os adultos. E uma vez ela pediu para um irmão cortar várias varas de um pé de goiabeira, que era para todos os pais bater nos filhos para educar. Ai, 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 que é isso? Narcisistas religiosos total. Que é isso, gente? Isso é tortura. E ela diz: a minha mãe foi a única que peitou ela, e não bateu em nós. Glória a Deus, sempre tem que ter um aí que se levanta, né, gente? Que é isso? Eu também sou dessas. E ela fala: lembro do meu pai bebendo, ele bebia muito. Mas eu não me lembro de como ele era bêbado. A minha mãe ia em todos os cultos e queria que meu pai fosse liberto. E logo depois ele foi para a igreja e se converteu. Glória a Deus. Uau! A partir daí parece que a minha mãe se transformou. Ela nos xingava muito, desejava muita coisa ruim para nós, mas eu não entendia o poder das palavras. Conforme eu crescia, eu pensava que como ela, sendo da igreja, poderia ser daquele jeito. O inimigo adora fazer isso. Exatamente para a pessoa ficar com trauma e achar que a igreja e que Deus não existe e tudo mais. É tudo narcisista religioso aí, hein? Tua mãe é mais uma, meu pai do céu. Ela fala: como que pode uma pessoa que vai para a igreja ser daquele jeito com os filhos? Narcisista é isso. E eles usam da palavra, tá? É surreal. Esses são os piores, na minha opinião. Porque eles usam da palavra de Deus pra te pôr culpa. Porque o inimigo é o acusador, só que parece que é amor, né? Ele vai fazer parecer que é amor. O inimigo finge ser anjo de luz. Satanás finge ser anjo de luz. Ok? Quem segue a ele faz igualzinho. São filhos do pai da mentira. E ela continua dizendo: em algumas ocasiões eu tinha vergonha do comportamento dela. Ela não deixava eu ir para casa de ninguém brincar. Eu só ficava na casa de alguém se fosse necessário. Interessante para ela, né? Se fosse necessário para ela fazer alguma coisa. Aí ela te largava lá, né? E eles não têm confiança em ninguém. Ninguém. Eu creio assim que é lógico que a gente tem que vigiar. Tem que cuidar e não deixar na casa dos outros, e principalmente quando ainda é muito pequenininha, que ainda não sabe se defender, falar, contar as coisas. Agora, com narcisistas é diferente, eles têm uma paranoia, eu creio que por causa dos traumas e também da maldade que tem dentro deles, eles sabem do mal que existe. Até a gente ter a revelação de Deus, a gente acha que todo mundo tá aqui para melhorar. Os psicopatas estão tudo na cadeia, essas pessoas estão longe de nós, né?
Depois que Deus revela, a gente fala, meu Deus, tinham tantos dentro da minha casa, eu não fazia ideia, mas graças ao bom Deus, que sempre nos livrou e guardou, né, deste mal. E ela continua, eu na maior parte do tempo brincava sozinha, com boneca ou de escolinha, e assim fui crescendo. Quando ela me chamava, eu já me estremecia. O meu pai nunca foi contra a forma de ela nos criar, e eu não entendia o porquê ele não se opunha a isso. Devia ser o dependente emocional, né? E a bebida, muitos homens que se relacionam com mulheres narcisistas acabam indo pro alcoolismo, tá? Viram alcoólatras. E também existem muitos narcisistas que são alcoólatras, tá? Também tem que tomar cuidado com isso, porque cada caso é um caso, mas eu já vi. Porque o estresse no relacionamento é tanto, que aí, no caso, o homem começa a beber, se é uma mulher narcisista, psicopata, né? Ele começa a beber porque ele não vê mais uma saída naquilo, e aí é um momento de prazer que ele tem, o alívio que o inimigo traz pra ele, entendeu? Tem outros que vão pra pornografia, tem outros que vão pra outros tipos de droga. É desse jeito. Então, é só quando Jesus entra que aí tudo muda, né, pra melhor. Ele ainda me dava mais atenção. O pai dela, né? Ele me ensinou a ver as horas e logo me deu um relógio de presente. Ganhei uma lousa enorme para brincar de professora, e ela põe entre parênteses, sozinha. Fez um cavalete de madeira para eu desenhar, e ele pescava nas horas vagas e eu o ajudava a arrumar a rede, a fazer as agulhas de madeira chumbada para fazer peso na rede, e eu sempre estava próxima do meu pai. Quando ele descia do ônibus, chegando do trabalho, eu corria de encontro a ele e vínhamos até em casa de mãos dadas. E isso cessou quando ele se converteu na igreja. Tudo era pecado. Meu Deus do céu. Foi mais um aí pro lado dos religiosos. A religiosidade, né? Lembro que as meninas da igreja que não tinham o pai crente dizia que brincavam com o pai, que abraçavam ele, que sentavam no colo dele, e eu não tinha mais isso com o meu. Provavelmente a tua mãe deve ter feito a lavagem cerebral, né? Colocando, porque narcisista tem uma mente podre, não vou falar nem que é suja, porque é podre. Tudo eles veem maldade. Gente, é surreal. Dão a entender que você está abusando da sua filha, né? É ridículo, gente, para não falar outra coisa. Um absurdo. Mas Deus é justo. E ela diz, uma vez eu pintei a minha unha com giz de cera na escola e não deu tempo de eu tirar antes de ele chegar do serviço. Quando ele me viu, ele me deu uma mãozada na nuca que a minha cabeça estremeceu. Aquela missionária era uma general e ela não tinha marido, muito menos filhos, mas impunha como nossos pais tinham que nos educar. Gente, vocês ainda indo na mesma igreja. Tua mãe falou que não ia bater, mas ela também fazia o que ela queria, né? Não deixou de ser também abusiva. E agora levando teu pai junto para isso. Meu Deus. Fui crescendo, às vezes eu ouvia uma discussão dos meus pais e eu pensava, se eles se separarem, eu vou morar com o meu pai. E isso não aconteceu, eles vivem juntos até hoje. Uau! Dos meus 12 anos em diante, todos os dias a minha mãe dizia que me odiava, me xingava de miserável, dizia que tinha ódio de mim e que eu nunca seria feliz na vida, nem teria um homem bom como o marido dela, meu pai, e que eu nunca iria ter o que ela tinha. E ela fala, entre parênteses, bens materiais. Inveja, hein? Mãe invejosa da própria filha, parece que isso não existe? Existe. É o que eu vejo nessa mãe, pelo que você está falando aqui agora. Uma casta de demônio nessa mulher, né? E pior que elas acham que elas são as santarronas. Ai, gente, é falta de se olhar no espelho e olhar a realidade, né? E ela diz, o meu pai recebia a correspondência dos parentes dele e ela lia as cartas e jogava fora. Xingava todos eles e não falava pro meu pai. Quando ele chegava do serviço, eu contava tudo pra ele. Ah, você é dessas que eu gosto. E descobri que meu pai veio fugido pra São Paulo porque engravidou uma moça. E antes de conhecer a minha mãe. Ok, quando ele conheceu a minha mãe, ele contou a história. Porém, a minha mãe disse que se ele tivesse outro filho, não se casaria com ele. Então ele desconversou, dizendo que não tinha certeza se a filha era dele. Então eu me propus a um dia eu encontrar a minha irmã. E tem que ver se quem contou essa história pra você foi o teu pai ou se foi tua mãe. Porque se foi ela, eu já não vou acreditar, né? Porque eles inventam tudo a favor deles. Mistura um pouquinho de verdade com um monte de mentira.
E ela fala: tinha dias que eu ia pro meu quarto chorar, eu soluçava e pedia para Deus tirar a vida da minha mãe, porque eu não aguentava mais. Olha, eu já vi isso acontecer, gente, mas foi com o pai. Isso é forte, viu? E depois eu chorava pedindo perdão para Deus, porque eu tinha medo de ir pro inferno. E eu escrevia cartinha pro meu pai contando o que ela tinha feito comigo e esperava ele ter uma atitude, mas nada acontecia. Ele era dominado por ela, né? E ela completa: ou se acontecia, eu não via, porque no outro dia ela estava mais possessa. Com 14 anos eu comecei a ficar com um rapaz da igreja, 7 anos mais velho que eu. Ele me dizia que o que a minha mãe fazia comigo eu não merecia, que eu era uma princesa e merecia ser amada e cuidada. E ela põe entre parênteses: aqui já era a minha primeira cilada, sem saber de nada da vida. Ai, ai, ai. Com 15 anos eu engravidei minha mãe, que desconfiou, e quando contou pro meu pai, ele chorou de soluçar, me chamou de sem vergonha e que eu era a vergonha da vida dele. E aquilo, ao mesmo tempo que me entristeceu, me veio um gosto de vingança. E ela fala: eu era muito inocente e esse homem foi com quem eu aprendi a ter malícia. E ela continua: toda a minha gestação meu pai não falou comigo, virava o rosto quando passava por mim dentro de casa. Minha mãe todos os dias, além de me xingar, dizia que cada vez que minha barriga amanhecia maior, o ódio dela crescia por mim. E que quando eu tivesse a criança e passasse o resguardo, eu ia apanhar de caibro. O que é isso, gente? De cabo? Eu não sei o que é caibro, gente, mas ou é uma palavra que escreveu errado ou é alguma coisa que eu não sei. Deixem aí nos comentários. Ela põe entre parênteses: ele já estava atrás da porta guardado. Completei 16 anos no sábado. Na segunda-feira, minha mãe me levou no cartório para me casar. Até o meu nome ela escolheu, tirou o sobrenome do meu pai. Antes de ir para o cartório, eu chorava, implorando que ela não fizesse aquilo comigo e que eu iria trabalhar e criar a minha filha. Mas eu não queria casar. O pastor da igreja na época era amigo da família do pai e dizia para ela não me casar com ele. E ela falava que eu ia pagar toda a vergonha que fiz ela passar. Obrigou o pastor a dar a bênção para o casamento e se ele não abençoasse, ela não ia mais na igreja. Meu Deus do céu! Na hora da oração, o pastor pediu para um irmão orar e a minha mãe não deixou e exigiu que ele que fizesse a oração. Ai, se fosse comigo. Entre parênteses, ela fala: o pastor tinha caso com as cunhadas. Só depois de entrar para a família é que fui descobrindo o porquê ele dizia isso para minha mãe. Ai, 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 que coisa de doido. E ela diz: depois de casada, fui conhecendo o pai. Fumava maconha, escondido, bebia, ia para a igreja como um santo, cantava como se fosse um cantor profissional. Começaram os ciúmes, as agressões, verbais e físicas. E ela põe entre parênteses: toda a surra que minha mãe prometeu me dar e não me deu, ele me deu. Ele me bateu. E eu também batia nele. E uma vez ele quebrou o vidro do banheiro para entrar dentro de casa. E quando ele conseguiu arrombar a porta e veio na porta do banheiro, eu o cortei com um pedaço do vidro que eu pensei que tinha despedaçado o braço dele. Ai, ai, ai. Decepado o braço dele, ela diz. E ali eu disse para ele: isso vai ser para toda vez que você olhar para o seu braço, você lembrar do que você fez comigo. E quando eu atingi a maioridade, me separei dele. E só pude me separar legalmente com 21 anos. Ai, ai, ai. Forte, hein? Continuando, voltando, o meu pai voltou a falar comigo depois do nascimento da minha filha. Todos os dias, quando ele chegava do serviço, ele ia direto no berço dela vê-la. Ele trazia bichinho de pelúcia que ele ganhava e dava para ela. E ali eu já pensava que ele poderia estar com remorso de ter abandonado a minha irmã. É interessante, né? A irmã lá. Eu não creio que tenha sido isso, não. Eu creio que provavelmente, nesse caso aqui, lógico que eu não tenho certeza, né? Eu tô só falando o que me veio aqui. Ele se arrependeu por quê? Primeiro que ele tem um coração que não é de pedra que nem o dela, né? Um podre. E ele pôde ver que ela provavelmente estava manipulando ele a pensar desse jeito. Ele era o macaco voador dela, né? Ela fez ele ver você como algo horrível. Agora ela continua falando mais dele, né? Do relacionamento com esse aí que ela separou quando tinha 21 anos. Todas as surras que eu levava, eu ouvia que era bem feito e que eu estava pagando a vergonha que tinha feito eles passarem.
e quando viam ele com outra mulher na rua, tiravam sarro da minha cara. Era terrível. Anos se passaram e a minha mãe foi traída por uma pessoa que ela ajudou muito. Veio me pedir para ir brigar com a mulher e eu respondi que eu não tinha nada a ver com isso e que quando acontecia comigo ela achava bom e eu saía andando. É isso aí. Não é pagar um mal com mal não, mas olha o que ela estava falando para você fazer. Ela queria te usar, porque são tão covardes que nem ela vai lá e fala o que tem que falar. Ela quer que os outros façam. Aí fica você a ruim, quem vai apanhar se ela vier te bater é você. E ela fica como uma coitadinha, e você defendendo a mamãe, sendo que a mamãe nunca te defendeu. Não, muito bom, você é das minhas. E ela falou, logo que fiquei grávida, fui excluída da igreja, e então eu comecei a usar as roupas que eu tinha vontade, shorts, calça, blusa de alça. Meu pai vinha me evangelizar, e ela diz, ai, 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 não dava certo. E eu perguntava quem era ele para falar de Deus, sendo que ele nunca tinha me defendido da minha mãe, e que tinha abandonado uma filha e não estava nem aí. E ele abaixava a cabeça. Conforme as coisas iam acontecendo na minha vida, eu sentia um senso de injustiça gritante. Sim, dá pra perceber que foi ficando uma revolta aí. O inimigo adora. E ela diz, eu tinha uma vontade de me vingar das pessoas. E eu discutindo, era muito difícil me vencer. Agora ela vai entrar em outro relacionamento. Ela diz, eu conheci o Genivaldo em 2009. Na época eu com 29 anos e ele com 33. Conversávamos por telefone e após uns 3 meses aconteceu o nosso primeiro encontro. Ele quis saber tudo da minha vida e eu contei. E ela diz entre parênteses, não façam isso. Vai a dica. Tudo que eu falava que gostava, ele também gostava. Músicas, comidas, passeios, lugares. Eu falava que queria formar uma família, eu tinha uma filha de 13 anos e ele um filho de 17. Ambos fomos pais na adolescência, então parecia que o destino tinha nos juntado. No Réveillon de 2009 para 2010, passamos juntos e fui ficando na casa dele até ir morar lá definitivamente. Na época eu era auxiliar de enfermagem, trabalhava num hospital. Ele ia me buscar e ficava me esperando horas até eu sair. E eu já percebia que ele olhava para todas as mulheres que saíam. E eu perguntava o porquê ele fazia isso. Ele dizia que estava vendo se eu saía, pois com o uniforme todas éramos parecidas. Meu Deus, eles não têm nem criatividade para inventar uma desculpa melhor, né? Ponto. Ela diz, lembro de algumas coisas que ele já fazia, me faziam chorar e eu sentia vontade de ir embora. Ele me pedia para ajudá-lo a ser melhor, a se relacionar, pois ele não sabia. E eu já era a 4ª mulher com quem ele morava junto. Olha aí, mais bandeira vermelha. Por que será, né? Ninguém aguentou. Aí vem você, a sorteada, a premiada. E ela diz, ele já bebia cerveja e foi me ensinando a tomar cerveja também. Pois eu não bebia cerveja, achava amarga, não gostava. E hoje sei que já era uma imposição da parte dele. Uma coisa que ele não parava de falar é que ele queria muito ser pai de menina. E eu dizia que já éramos pais e que poderíamos aproveitar os netos dali um tempo. Meu trabalho no hospital era puxado, cuidávamos de muitos pacientes e era difícil sair no horário. Eu não me adaptei com a morte dos pacientes, eu chorava muito e nisso eu já estava trabalhando há mais de 1 ano sem férias. Tínhamos um banco de horas que eu conseguia folgas e então nós dois viajamos para algum lugar. Parecíamos os pares perfeitos, conversávamos sobre vários assuntos e lá vinha de novo a história de ter uma filha. Já tô vendo que vai vir essa filha, hein? Quando saíamos com amigos, ele passava do limite com brincadeiras de zoação. As pessoas se incomodavam e me pediam para que eu fizesse ele parar. Ele ria e dizia que ia parar, mas ele gostava de zoar. Ele dava um tempo e voltava tudo de novo. Com a família, ele era assim também, e todos diziam que ele sempre foi assim. Fui me adaptando ao jeito dele e lembro que uma coisa que eu demorei muito para me acostumar era com o tom de voz dele, quando ele pedia algo, reclamava ou impunha alguma coisa. Isso aqui é interessante, te dava gatilhos provavelmente do tom de voz da sua mãe. Numa noite eu tinha acabado de chegar do trabalho e os pais dele me chamaram para ajudá-los porque o filho, e ela põe entre parênteses, irmão do Genivaldo, estava tentando se suicidar com uma tesoura. Meu Deus! Me assustei e perguntei como e me disseram
que com uma tesoura, e ele tinha saído correndo para a rua. Corri atrás dele e o convenci a voltar para casa. Ele me deu a tesoura e devolvi à mãe. Passados uns dias, decidiram levá-lo numa neurologista e me pediram para que eu o acompanhasse. A médica era a mesma do hospital que eu trabalhava e o diagnosticou com um transtorno de esquizofrenia. E eu comentei com o pai. Ele não deu atenção, disse que não acreditava, e para ele o que o filho tinha era depressão. O que a médica falava, o filho distorcia, e ele acreditava no filho. E uma das coisas era que o filho não podia beber, e ele comprava bebida para o filho. E vi que eles não se importavam com a gravidade do problema e me distanciei. É melhor assim, porque senão o peso vai sobre você. Eita, família doida e disfuncional. Ninguém merece. E eu comecei a ficar cansada do trabalho no hospital. Ele já pretendia abrir um CNPJ dele e foi me convencendo a sair do hospital para trabalhar com ele. Ai, gente, isso é um perigo, já vi isso tantas vezes. Agora você vai virar escrava do ser. Sendo assim, teríamos tempo para viajar para onde quiséssemos por mais tempo, estaríamos juntos em feriados e finais de ano, coisa que trabalhando no hospital não se tem. Então, em 2011, eu pedi demissão do meu emprego e eu já tinha começado a aprender a mexer no sistema, cadastrar clientes, conhecer os produtos que ele vendia e etc. Passaram-se 3 meses eu trabalhando com ele e nada dele falar de pagamento de salário. Ai, senhor, a escrava, a escravinha. Vai. É desse jeito. Eu então disse a ele, olha pra mim, olha como eu estou. E ele olhou, mas não soube responder o que eu queria dizer. Então eu falei que estava trabalhando e até então ele não tinha tido noção de que eu precisava ir no salão, fazer o cabelo, fazer unhas, comprar as minhas coisas pessoais. E dali ele falou que eu poderia pedir para ele. Ai, é desse jeito, tem que pedir autorização, permissão, E ela diz, levantei as anteninhas e pensei, não vou fazer isso. Então eu disse que gostaria de receber um salário pelo meu trabalho, então ele passou a me pagar o mesmo salário que eu ganhava como auxiliar de enfermagem. O dinheiro seria só meu para fazer as minhas coisas e para minha filha. As demais contas ficariam por conta dele. Guarde essa informação. Sim, já guardo mesmo. Continuando, tá ficando bom o negócio. Eu concordei e lá vinha a história da filha que ele queria de novo. Então, como a casa que ele morava era alugada, eu disse que ele deveria adquirir a casa própria antes de termos uma filha, porque essa casa era pequena para ter uma criança lá. No final de 2011, ele adquiriu a casa própria só no nome dele. Porque não éramos casados e nem tínhamos união estável. Nos mudamos e logo depois o filho dele veio morar com a gente para trabalhar com ele também. E foi aí que eu vi como ele tratava o filho e como eu não tinha vontade de engravidar mais, eu passei a não querer mesmo. Ah tá, você já não queria engravidar e depois que viu como ele tratava o filho é que você não quis mesmo, né? Ok, já era Deus te mostrando. Ele ia chamar o filho para levantar cedo para trabalhar, acordava ele dizendo, vagabundo, batia na porta forte e batia também na janela. A convivência deles era horrível e eu tentava conversar com ele e ele me dizia que não sabia conversar nem entender o filho porque não tinha acompanhado o crescimento e nem o desenvolvimento dele. Desculpa, né? Na verdade não é esse o problema, é porque você não tem nada aí dentro mesmo, né? Não tem empatia, não tem amor. E ela diz, por isso que ele queria uma filha para fazer isso desde cedo. E que agora seria diferente, ele não iria se separar. E ele foi pai com 17 anos e ficou pouco tempo com a moça. Os pais dele que ficavam com o filho porque ele trabalhava muito. Ela põe um asterístico aqui e diz, ele trabalhava muito. Guarde essa informação, tá? Tô guardando aqui. O filho dele, quando estava aqui, ficava mais na casa dos avós e demorava para chegar, para entregar os pedidos e tal. E ele ficava xingando o filho e eu horrorizada com a atitude dele. O filho dele já apresentava sinais de algum transtorno. Ele não dormia à noite, ficava cantando e tocando violão. E quando estava aqui, ficava pensando na mãe e que tinha que ir embora ajudar a mãe. E na sexta-feira à noite, ele ia para a casa da mãe e ficava pensando no que tinha que fazer aqui. Tadinha, gente, já com uma ansiedade, uma cobrança, um sentimento de culpa. E de que tem que cuidar, a responsabilidade que ele tem que cuidar da mãe e tem que ajudar o pai. Que dó.
E depois de um tempo ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e não queria tomar os remédios. O pai já ia lá, falava um monte pra ele e ele vinha desabafar comigo. E eu dizia pra ele entender o pai também. E foi aí que depois eu virei a bruxa má e me intitulei de maldrasta. Ai, meu Deus do céu. É porque o narcisista vai fazendo todo mundo ficar com raiva de todo mundo. E ele fica bonito. Ele divide todo mundo, a família, fala pra uma pessoa, mas sempre dá a entender que, ai, tá, não sei o que, diretamente eles não falam, porque eles ficam os coitadinhos bonzinhos da história. Você fica lá com raiva da outra pessoa e quando vê, tá todo mundo brigando e o bonito tá bem com você, tá bem com a outra pessoa. É desse jeito, o inimigo é sujo. E ela continua. Toda a família e amigos começaram a me convencer de ter uma filha dele. E até teve uma tia que me disse que ele sempre quis uma filha e a ex antes de mim não queria filho. Não queria filho nenhum e por isso se separaram. E deu a entender que se eu não tivesse, ele iria se separar de mim também. E ela põe entre parênteses, soube que o motivo da separação não foi esse. Exatamente. Deve ser outra tia aí também, macaca voadora, narcisista, tentando pôr medo em você. E ela diz, nossa rotina de trabalho era exaustiva, ficávamos até tarde da noite trabalhando. A essa altura eu já bebia muita cerveja também. Todos os finais de semana saíamos para algum lugar, ou recebíamos visitas em casa, parentes dele ou amigos, e ele sempre fazia questão dos pais estarem presentes em todas as ocasiões. Tanto eu como alguns amigos achavam estranho, mas observando ao longo do tempo, ele queria mostrar para os pais que ele tinha amigos e atenção, coisas que depois eu descobri que ele não teve dos pais. E ela põe entre parênteses, queixa dele. Ele gastava muito dinheiro com esses amigos e eu dizia que ele poderia ir adiantando parcelas da casa ou fazendo uma reforma. E ele dizia que na semana era só ele sair e jogar no peito dos clientes que ele ganhava tudo de novo. E ela põe de novo aqui, guarde essa informação. Eu passei a ter dificuldade de entender o comportamento de todos eles. Os pais não conversavam, era cada um no seu lugar. O irmão esquizofrênico não conversava e nem gostava de ninguém, ficava só trancado no quarto. Procurei uma psicóloga para me ajudar nisso e eu queria entender a dinâmica familiar. Quando ela conheceu ele, ele disse que queria uma filha, que eu trabalhava em casa e que a gente não dava certo porque eu não queria filho dele. Na sessão seguinte, ela me disse que nós estávamos trabalhando muito e precisávamos namorar mais. E foi aí que a psicóloga virou a nossa amiga. Meu pai do céu. Passou a frequentar nossa casa. Gente, isso não pode, antiético. Que é isso? Conheceu toda a família e foi dando os diagnósticos para todos eles, menos para o Genivaldo. Ele já conquistou ela, hein? Ai, deixa eu fazer uma bandeira aqui. Bandeira vermelha, total. E eu achei estranho, mas como todos os comes e bebes eram a lá vão ter, quem iria se opor? Ficamos amigos da psicóloga com o namorado dela, que depois de um tempo se separaram e ele passou a frequentar a nossa casa sozinho. E eu já estava com 33 anos e um dia eu disse a ele que se fosse pra gente ter um filho, teria que ser agora, pois senão eu não conseguiria engravidar mais, porque eu já tomava anticoncepcional há muitos anos. E na nossa rotina estava exaustiva, com muita bebida envolvida. Demorei quase um ano para engravidar e no final de 2012 descobri que estava grávida. Meu pai. 3 dias antes da gente viajar com os pais dele para a cidade natal do pai, lá foi que eu passei a conhecer a verdadeira face deles. A mãe dele me incomodava dizendo que ele estava bebendo muito com os primos e que eu tinha que dar um jeito nele. Eu dizia que ele era adulto e que estava com os primos que não via há mais de 17 anos. O pai não falava nada e não bebia, mas já bebeu muito. E ela dizia o outro filho, que não podia beber, já estava caído de bêbado e ela não falava nada. O esquizofrênico, né? Ela queria infernizar você. As primas acordavam já tomando cerveja e eu não estava incomodada com eles. E quando eu dizia que a mãe dele estava me incomodando, pedindo para eu pedir para que ele parasse de beber, ele passou a me olhar diferente. E foi a partir disso que todas as vezes que ele bebia, ele falava que eu não estava gostando. Ai, meu Deus, distorce tudo. Dizia que eu estava incomodada dele estar se divertindo com os amigos e que eu não queria vê-lo feliz. E ficava me apontando, pedindo para as pessoas olharem
como a minha cara estava feia. Gente, então passei a responder os insultos dele e chamá-lo de doido sem noção. Só Deus na causa, né? Bem, a minha barriga foi crescendo e ele todo feliz, porém a psicóloga achava que eu fosse ter um menino. Todas as pessoas achavam e eu dizia que era menina desde o dia que descobri a gestação. Eu já estava com uns 5 para 6 meses quando no exame de ultrassom o médico falou sexo feminino e eu pedi para ele voltar e repetir e eu chorei de soluçar, pois eu sabia que eu estava certa e que aquelas pessoas enchendo a minha paciência diziam que que seria menino. A psicóloga estava montando um plano para quando eu descobrisse que era um menino, eu ter que me tratar. Ai, meu Deus. E eu sorri muito na cara de todos eles e disse pro pai para ele nunca duvidar do instinto de uma mãe. Ela pôs um nome aqui, eu creio que ela mudou, porque ela já mudou dela também. Eu vou pôr o nome que ela colocou aqui, porque quando vocês não mudam, você mudou o primeiro, tem que mudar todos. Eu vou chamar de Gi. A Gi nasceu em julho de 2013 e a cópia do pai. Parecia ele recém-nascido e quando diziam que ela era a cópia dele, ele respondia, graças a Deus que eu não vou precisar fazer DNA. Olha, conhecendo a família era capaz de me acusarem de que a filha não era dele. É fácil dele também te acusar, né? Já vi vários. O primeiro aniversário da Gi foi uma festança. Fomos nas casas de todos os parentes entregar convites de aniversário e ele fazia questão que todos comparecessem e vieram até a psicóloga veio falar. Tá vendo como ele está feliz com a filha? Mas por dentro aquilo para mim não era realidade. Os anos foram passando e ele foi se distanciando de mim. Ele já tinha conseguido o que queria, né? Minha ficha foi caindo aos poucos. E foi aí que quando ele bebia, mandava eu ir embora. E quando eu estava cuidando da Gi, ele dizia que eu não era uma boa mãe. Olha isso. É desse jeito. E ela põe entre parênteses, aqui eu sabia que ele estava falando da mãe dele com como ele foi tratado. Mas a pressão era tanta que às vezes eu chorava dando papinha para ela. E eu pensava em ir embora, porém, como eu iria sair da casa e para onde ir? E ela diz, nossas conversas eram sobre trabalho, o que iríamos fazer no final de semana, para onde iríamos viajar, sobre nós nunca conversávamos. Quando eu queria falar algo de mim, ele desviava o assunto para ele. Ai, gente, é horrível isso, é sem noção, eu já cansei de viver isso. Eu dou até risada. Gente, é uma coisa assim que você fica até olhando, pensando assim, gente, mas eu acabei de falar uma coisa sobre mim, algo que aconteceu comigo. E eu tô compartilhando com a pessoa e a pessoa não fala nada, é como se não tivesse escutado nada e fala algo que aconteceu com ele. E eu ficava olhando assim e falei, gente, como assim? Só que aí você vê que são várias vezes que acontece isso. Até que uma hora você pega e fala, vem cá, mas eu acabei de te falar uma coisa e você totalmente ignorou e você tá falando sobre você agora. Aí a pessoa parece que dá uma... Mas parece que eles estão assim assustados, que eles não perceberam, mas na verdade eles ficam assustados, entre aspas, porque você percebeu o que eles estão fazendo. Aí eles tentam disfarçar, né? Ai, gente, é a criança e um corpo de um adulto. Continuando, ela diz sobre como ele trabalhava muito, ele precisava de compreensão, ele estava cansado e assim a conversa terminava. Os anos foram passando, sempre depois de sairmos para casa de alguém, na volta ele me comparava com o casal, porque a fulana divide as contas com o fulano, porque o relacionamento deles é bom, e que ele sentia que não tinha nascido para ser feliz, que não se via vivendo muitos anos, e eu pensava que era loucura da cabeça dele, o efeito da bebida, e eu fui levando em banho-maria. Banho-maria, o sapo lá fervendo, né? Fervendo e continuando lá, se adaptando ao calor. Então, depois da diversão vinha a deprimência, as queixas de que agora ele iria ter que ralar para pagar as contas, que as faturas do cartão iriam vir altíssimas e eu pensava que eu não tinha nada a ver com isso. Ele que quis gastar, mas ficar ouvindo as queixas era desgastante e eu passei a expor ele perante os amigos e familiares. Se eu pedia para ele comprar um peixe ou um camarão, ele dizia que era caro, que não tinha conseguido comprar, que depois via isso. Mas se chegasse alguém em casa, ele comprava tudo. E eu via aquilo como exibicionismo.
E ele se engrandecia pela casa que tinha possuído, mas não pregava um prego na parede. Muitas coisas em casa eu que fazia, tipo arrumar fechadura, trocar torneira, descarga do banheiro, pintar as portas. Ele alegava que não tinha tempo. E como eu estava em casa, eu poderia fazer para ajudá-lo. Tem muitos que fazem tudo também, viu? Cada caso é um caso, mas normalmente são mais assim que nem o seu. É encostado, né? E quando era uma coisa que ele queria que fizesse em casa, ele pedia para o pai fazer. Ele pedia tudo para o pai. E isso foi me irritando e fui vendo que ele não fazia porque ele não queria fazer, não sabia fazer e tinha vergonha. E depois eu descobri que desde criança a mãe dele falava para ele: não faz isso que você não sabe, deixa que eu faço, deixa que seu pai faz. Mas eu explicava que ele poderia aprender se quisesse e ele se irritava e ia para longe de mim. E ele passou a beber com clientes nas sextas-feiras. Antes de vir para casa, começava em casa já falando que eu estava de cara feia, zombando da minha cara. E uma vez ele me filmou dizendo que ia mostrar pro cliente como que eu estava quando ele chegava. E o meu sangue subiu porque eu não estava de cara feia. Mas ele me fazia ficar com as mentiras dele. E quando eu conhecia um cliente dele, o cliente sempre se referia a ele como safado. E aí, seu safado? Você é safado. Quando questionei o porquê, ele me dizia que era zoeira, porque ele zoava o cliente também. Bem, quando a Gi tinha meses de nascida, a mãe dele quis que ela fosse para a casa dela todos os finais de semana. Na hora eu pensei que ela queria agir assim como o primeiro filho dele. E eu era contra, mas ele não se impunha. Alegava que a mãe era apegada à neta porque ela sempre quis ter uma menina e não teve. E aí ela põe entre parênteses, daí o sonho dele de ter uma menina. Queria realizar o sonho da mãe? Pra ele se sentir alguém, né? Pra ele se sentir importante pra mãe amar ele? Que estranho isso, né? E aí ela continua, ela não sabia fazer papinha e eu perguntava como ela alimentou os filhos. E ela me disse que ele não tinha fome, meu Deus. Ela disse que apertava as bochechas dele para ela enfiar a mamadeira dentro da boca dele e mamar à força. Meu Deus, e depois ela deixava ele chorando no berço até ele cansar e dormir. E quando eu ouvi isso, meu coração doeu e comecei a entender alguns traumas dele. E ela falava dando risada. E que fazia isso porque tinha que cuidar da casa. E eu fazia as papinhas pra Gi e ela levava pronta. As mamadeiras eram mal lavadas e eu lavava com água quente quando voltava pra casa. E fui percebendo que não existia nada de sentimento bom ali. Era posse. Passamos a discutir muito sobre isso, mas eu sempre ficava como a louca da história. Gente, isso é horrível, né? E a sua filha, gente, eu não deixaria não. E nessa época, minha filha mais velha já queria ir morar sozinha. Ela não se adaptava com ele. Ele me dizia que ela era preguiçosa e que não me ajudava e que se ela saísse de casa, nossa vida iria melhorar porque eu não ficaria mais com tanta coisa para fazer. Enfim, minha filha acabou indo morar na nossa casa que morávamos antes. E uma vez ela me disse, pro Genivaldo, família é só para mostrar para a sociedade. O tempo foi passando, os amigos em casa nos finais de semana e cada brincadeira que ele fazia eu o humilhava na frente das pessoas, não deixava barato e demorei a descobrir que era isso que ele queria. É real, muito bom você falar isso, viu? E ele me provocava e eu revidava. Quando as pessoas iam embora, ele dizia que eu era louca, que era para eu ir embora e que eu era a desgraça da vida dele. Tá repreendido em nome de Jesus. E no dia seguinte, ou quando eu conseguia tentar conversar com ele sobre essas acusações, ele passou a dizer que não lembrava de nada disso e que não tinha dito nada e que não fazia sentido ele dizer essas coisas. Olha o gaslighting. Dizia que não lembrava de nada e queria que eu recontasse tudo. Ai, gente, é demais. Isso aqui é sadismo já, hein? Aí você começa a gravar, mostra pra ele, né? É muito fácil falar que não lembra, né? Enfim, continuando. É que nem quando eles usam sonhos pra manipular. Como é que você vai provar que a pessoa realmente sonhou aquilo e que aquilo é verdade? Covardes, eles fazem isso sim. Mas Deus sabe de tudo, Deus é justo. E ela continua, por um tempo eu repetia
Repetia tudo pra ele, contar tudo de novo que ele falou e ele dizia que não lembrava, né? Eu repetia até o dia que ele disse, enquanto estava bêbado, eu finjo que esqueço, Sabrina. E ela fala, uou, pensei em como ele conseguia ser tão falso, fingir demência e eu me sentia cada vez mais enganada. Coisas do dia a dia ele passou a esquecer de verdade, pagar contas, resolver algo. E ele pedia todos os dias para que eu lembrasse, porque eu sabia que ele esquecia. Bem, eu fiquei esgotada, passei a viver a mente dele e ele me convencia de que eu deveria ajudá-lo a melhorar, a ser uma pessoa melhor. É sua responsabilidade. Não, lógico que não. E como salvadora, pensando que estava ajudando, eu estava me afundando. Exatamente. Perdi minha identidade, eu não sabia mais quem eu era e um dia eu disse isso a ele e ele virou as costas e saiu andando. Dizia que eu devia procurar ajuda e me tratar. Então foi quando eu vi um vídeo de um psiquiatra falando que se a pessoa quisesse descobrir o porquê vivia certas situações e questões, para procurar a constelação familiar. Já eu falo sobre isso. Comecei a pesquisar e encontrei uma professora que logo depois abriu uma comunidade e ali fui descobrindo meus emaranhados. Deixei de lembrar ele das coisas dele, ele ficava mais irritado porque realmente eu não fazia mais esse papel. Às vezes eu até falava que tinha lembrado sim, mas como ele esquecia, eu não podia fazer nada. Tudo que dava errado na vida dele, a culpa era minha, do governo, da sociedade, de qualquer coisa menos dele. Esse é um padrão dos pais dele. Vivem assim até hoje e ele me insultava e ameaçava dizendo que se eu quisesse ir para a rua ou sair de casa, que lá fora tudo era difícil, que eu tinha que ser grata por tudo que ele me proporcionava. E quando eu perguntava o que ele me proporcionava, ele distorcia a pergunta e não conseguia responder e voltava a me culpar por tudo. Dizia que eu não o ajudava a ganhar dinheiro. Veio a pandemia e eu propus a fazer um site, vendendo pelo Mercado Livre. Abri um WhatsApp Business e ele dizia que nada disso ajudaria, que era coisa da minha cabeça. Mesmo assim, eu fiz um site para a empresa e até um dia, eu conversando com um cliente dele, comentei e ele me perguntou em quanto tempo eu tinha feito o site. E eu respondi em 2 semanas. E ele me disse que estava há 2 meses tentando fazer o dele e não tinha terminado. Porém, se eu começasse a fazer uma coisa, eu ficava muitas horas estudando e fazendo até conseguir. Quando eu pedi ajuda e opinião dele, ele não tinha e saía para beber. E depois de tudo terminado, eu mostrei para ele e ele até me elogiava, mas já dizia que nada daria certo. Então eu desfiz tudo e disse a ele que tinha valido a experiência de ter aprendido a fazer as coisas. E ele demonstrava raiva pela minha inteligência e as pessoas que percebiam isso em alguma ocasião me diziam a mesma coisa. Teve uma colega que uma vez me disse assim: Sabrina, ele quer apagar seu brilho, ele tem raiva de quem você é e das suas capacidades. Outros amigos, uma vez, o marido de uma prima dele me disse: Sabrina, tem algo no Genivaldo que odeia você. Não é ele, é o que está nele. E eu comecei a ir na igreja aqui perto de casa. Nunca impus que ele deveria ir, porém algumas vezes por vontade própria ele ia. E teve um culto que ele chegou na igreja bêbado e com um odor de carniça, tipo o cachorro quando rola numa coisa podre. Ai, que nojo! E não tinha como disfarçar e fiquei com muita vergonha e ele nunca me disse onde estava. E já me falaram que esse cheiro é do que está nele. Tal um encosto de um morto. Tá repreendido em nome de Jesus. E ela dizia: eu fui criada na igreja evangélica. Ele frequentou por um tempo com a ex antes de mim e saiu. Então eu entendia o que estava por trás de tudo, mas não via nenhuma vontade nele de mudar de verdade. Antes disso, um amigo convenceu a ir no centro espírita que ela frequentava. E ele tinha uma queloide no peito, no meio do peito, que crescia e doía muito. E às vezes nem podia abraçá-lo. O cinto do carro incomodava e ele fazia tratamento com um dermatologista, mas parecia que era vitamina para o negócio porque ele só crescia. E chegou a ficar no formato de um escorpião e foi aí que decidiram fazer uma cirurgia espiritual. Ai, meu Deus! Que a queloide ficava vermelha, parecendo fogo, e disseram que tinha sido um trabalho feito para ele não ser feliz no amor. E ele até lembrou de uma moça que ele conheceu. Ela era noiva e ele fez ela desmanchar o noivado para ficar com ele.
e depois ele a descartou. Ele ria contando isso e uma vez no shopping ele viu o ex-noivo da moça. Ele era muito grande e ele procurou logo uma porta para sair de lá correndo com medo de apanhar. Uau! Bem, eu era convencida por ele de que eu tinha que ajudá-lo. E depois dessa cirurgia ele passou a frequentar outro centro espírita para continuar o tratamento. E foi aí que ele arrastou os pais para levar o irmão também para lá. Ai, ai, ai. E você na constelação familiar também, que isso também não é de Deus não, mas já já eu falo sobre isso. E eu tinha que ir com ele, e lá o pai da casa me falava que eu tinha mediunidade e precisava trabalhar lá. E eu dizia que não ia, e que eu fui criada na igreja evangélica, e que ali eu não iria fazer isso. Passei a ver demônios olhando de cara fechada para mim. Dentro de casa, às vezes, eu ouvia alguém me chamar, e eu repreendia. Gente, mas pra que você pôs o pé num lugar desse? Ele te obrigava? Você tinha medo? Não entendo. Ele ia sozinho pro centro e chegava tarde. Colocaram ele para ser cambona. E ela fala, a pessoa que ajuda quem está recebendo a incorporação. As entidades, né? Os demônios. E a vida dele foi decaindo. Ele se transformava toda vez que bebia. Desde a fisionomia, quanto às brincadeiras que ele dizia ser zoação. E teve uma vez que ele, voltando desse lugar, o motor do carro dele fundiu. Ele chegou em casa já quase de manhã com o carro no guincho. E eu me estremecia, eu sabia que tudo aquilo era um aviso de que as coisas estavam indo por água abaixo. E eu orava todos os dias, pedia para Deus nos livrar. Uma vez, logo que ele chegou e foi tomar banho, eu olhei para o carro dele e vi uma imagem olhando para mim com muita raiva. E eu fui no centro e contei todas essas coisas para o pai da casa, e ele me disse que ele era muito cabeça dura e que muitas coisas ainda iriam acontecer com ele para ele entender. Ele deixou de ir no centro e continuava o tratamento no médico. Até hoje o queloide não tem solução. Bem, os anos foram se passando e das vezes que eu chamava para me ajudar com a Gi, na educação dela, ele dizia que a escola que tinha que educar e que ele já pagava a escola e que eu que tinha que fazer o meu papel. E eu fui me vendo fazendo o papel de mãe e pai da Gi. Não contava com ele, porém todos os finais de semana ele arrumava um lugar para a gente ir. Às vezes eu não queria sair e eu o ouvia manipulando a pessoa, pedindo para ela me convencer de ir. Era tudo para fugir de casa e não ter que ajudar em nada. E quando recebíamos as pessoas aqui, depois que iam embora, eu ficava limpando tudo sozinha. Então eu comecei a falar que eu não queria mais ninguém ali, porque depois eu que tinha que fazer tudo. Então as que vinham limpavam tudo antes de ir embora. E quando todos iam embora, ele começava a me xingar, que eu não sabia receber as pessoas, que elas tinham ido embora por minha causa, que eu era chata, implicante e que eu morria de ciúmes dele se divertindo com os amigos. KKKKK. É o que acontece com ele, né? É projeção total. Põe um espelho e manda ele repetir tudo que ele falou. É isso aí. Você morre de ciúmes de me ver me divertindo e sendo feliz e quem eu sou e o brilho que eu tenho. E aí ela fala, pra mim, era uma criança pensando isso da mãe. Mas também não protege tanto não, viu? Porque você não é a mãe dele, entendeu? Então ele tá descontando em você. Você agora é o saco de pancada dele pelo que a mãe fez. Não justifica não, pode até explicar, mas não justifica. E ela diz, passei a gravar os áudios e enviei para algumas pessoas vídeos na hora que ele descobria, parecia que ele sentia vergonha, mas no próximo final de semana acontecia tudo de novo. E as pessoas percebiam um comportamento grosso e estúpido comigo. Algumas esposas de amigos me falaram que não queriam o marido delas com ele e eu sentia vergonha. Falava pra ele e ele me dizia que elas eram chatas e ele não estava nem aí. E fui me dando conta de que isso servia pra mim também. Fui curando minha dependência emocional e quando eu entrava em abstinência de brigar, fui aos poucos saindo desse ciclo. Até que um dia ele chegou bêbado e falou, sinto que estou perdendo o controle e eu não gosto disso. E eu pensei, estou no caminho da cura. Gostei. Eu estudava online e fiz o meu curso de terapeuta sistêmica e quando comecei a atender eu estava tão feliz e foi aí que ele chegava bêbado e me insultava. E era quando eu sentia no meu corpo, e ela diz, eu estremecia, meu corpo tremia e era como se eu fosse empurrada para ir discutir com ele. Isso eu aprendi fazendo sessões de psicanálise, então quando eu tinha o impulso, eu deixava passar e me libertei disso e fui dando o tratamento da pedra cinza.
O silêncio, eu não respondi ao que ele queria saber e nos separamos de corpos e não voltei atrás na minha palavra. Ele tentou por várias vezes me persuadir e eu respondia que eu não tinha medo das ameaças dele. E um dia ele me falou: você nunca mais vai arrumar um marido como eu. Ai, graças a Deus, né? Quem é que quer? Um igual nem parecido, né? E eu respondi: graças a Deus. Ele é misericordioso e não vai permitir isso. Não vai permitir que isso aconteça. Que os anjos digam amém. E que eu nunca mais arrume outro marido como você, que me machuca, maltrata e diz que não fez nada. Ele se assustou, virou para o lado e dormiu. E eu já tinha dado entrada no processo de separação na justiça e ele não sabia. Consegui me manter em silêncio até ele ser notificado. Chamei a polícia para ele 2 vezes. Fiz boletim de ocorrência na delegacia da mulher e esperei que ele soubesse quando fosse chamado para depor. E ele passou a sair todos os finais de semana e chegar muito bêbado para ter coragem de falar. Então ele veio me mostrar fotos de mulheres com quem ele estava conversando e eu pensava: a próxima vítima. E um dia ele me falou que ainda não tinha comido ninguém. E eu respondi: ué, ninguém reconheceu o seu valor? Ninguém quis ficar com você? Elas não sabem o que elas perderam? Desprezaram você? E você também não é fraca, hein? E ela falou: ele não esperava essa minha resposta. Fez cara de coitado, tipo criança chorando pra mãe. E provavelmente a intenção dele era que eu tivesse pena dele e voltasse atrás. Exatamente, eles são capazes disso. E ela finaliza dizendo: porém, foi com ele que eu aprendi muita coisa. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi de ele não sentir amor, não sentir nada das coisas que faz. E foi aí que eu tive certeza de que ele é narcisista. Estou aguardando audiência, ainda temos o vínculo empregatício e com a nossa filha não sou mais a mesma pessoa que acreditava nas palavras falsas dele. Deixo ele resolver tudo do jeito dele e se me pede ajuda eu não sei de nada. Ele sempre quis pagar tudo porque agora ele joga como que eu nunca paguei nada e como que agora eu quero ter direito de algo. Meu filho, é assim que funciona, né? Metade, metade. A desculpa de trabalhar muito era para não ver nem fazer as coisas de casa. A vida financeira está um caos, só acumula contas. Das vezes que ele estava muito alterado, eu percebia quando os olhos dele mudavam. Eu orava em silêncio, o corpo dele estremecia. Às vezes eu perguntava: quem está contigo aí? Ele balbuciava, mudava o assunto. E assim fui vendo que era muito fingimento para me deixar com medo, me manipular. E fui aprendendo a lidar com isso também. A minha ferida da injustiça está sendo curada e estou no processo, glória a Deus. E quero voltar a atender como terapeuta, ajudar mulheres que estão nesse processo e sei que as coisas acontecem no tempo certo. Tudo tem um propósito e Deus tem o melhor para mim, que nem eu imagino o que é. É verdade, linda. Nossa, muito forte, amei o seu relato. Só queria falar em relação à constelação familiar. Faça o seu próprio julgamento com base no que eu estou te falando. Eu fui fazer uma pesquisa, fui a fundo, porque tudo que vem, que a gente escuta aí, né? Eu quero ver se isso realmente está de acordo com Deus. E eu aprendi e ouvi de pessoas que já estavam lá, que já fizeram esse trabalho também, que hoje são pessoas cristãs, né? E que também tiveram o mesmo discernimento que eu, né? Busquei toda a história de quando começou, quem trouxe isso. Tudo que a gente precisa está na Bíblia, está na palavra de Deus. E isso é mais uma cópia que o inimigo usou aí para fazer parecer lindo, maravilhoso. Inclusive a doutora Ana Beatriz, ela já falou várias vezes nos vídeos dela que ela já cansou de atender pacientes que chegaram ali tendo surtos, ataques de ansiedade, porque na sexta-feira fez a constelação familiar e chega na segunda lá tendo ataques de ansiedade, de pânico. Por quê? Porque se você está fazendo um trabalho desse com uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, vai abrir feridas, vai em 1 hora e meia ali, você não consegue curar e tratar. E se você passou por abusos, você fazer as orações que eles falam ali do perdão e tudo, você primeiro tem que passar pelo processo de abrir as gavetas, de tirar toda a raiva, todas essas feridas de injustiça, traição, abandono, rejeição, humilhação, né? E isso em 1 hora e meia não dá. E aí a pessoa abre a ferida e depois não fecha, porque não sabe nem fechar. Então tudo
tá explicadinho na palavra de Deus. Então procure um profissional que tenha base bíblica, que seja um terapeuta cristão, uma terapeuta cristã. Se você precisar de ajuda, nós temos uma equipe já preparada, especializada para ajudar nessa área de transtorno e também a fortalecer e sair desse lugar e se conhecer e entender que a verdade que nos liberta é o Senhor Jesus e é o que está na palavra que Deus nos deixou. Ali tem tudo que a gente precisa para a gente ter cura, libertação, transformação real, verdadeira e para a eternidade. Obrigada, viu, linda? Deus te abençoe grandemente. Eu amei ler seu relato. Eu sei que todos aqui estão sendo abençoados. Quantos detalhes. Graças a Deus você conseguiu sair disso daí. E graças a Deus você está buscando a sua cura, né? Dessas feridas. Deus te abençoe e te guarde e que você possa aí prosperar mais e mais em todas as áreas da sua vida e sua filha também. Deus abençoe a todos. Beijo no coração e nos vemos em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.